Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. A menopausa nada mais é do que a suspensão da menstruação, que geralmente acontece entre os 45 e os 55 anos de idade, marcando o fim da fase reprodutiva da mulher. No Saúde e Qualidade de Vida, nós vamos entender melhor como funcionam a menopausa e o climatério e os tratamentos mais adequados para minimizar os efeitos dessa fase da vida feminina. O Saúde e Qualidade de Vida está entrando no ar. Olá, o Saúde e Qualidade de Vida está começando e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do médico ginecologista obstetra, Dr. Paulo Afonso Beltrame. Olá, Dr. Paulo, obrigado mais uma vez por estar conosco, né? Obrigado pela presença. Eu que agradeço, viu, senhor? Uma satisfação muito grande eu estar presente aqui no programa Saúde e Qualidade de Vida. Tá certo, doutor. O prazer é nosso em recebê-lo. E nós já vamos começar, né, o Saúde e Qualidade de Vida perguntando para o doutor, para nos dizer, doutor, qual a diferença entre climatério e menopausa, doutor? A definição de menopausa tu deste ali no início e deu muito bem, muito completo, muito bom. Agora é importante que a gente coloque qual a diferença, porque gera muita confusão entre as mulheres, o que é climatério e o que é menopausa. O climatério é o período que antecede a menopausa, é o período em que nós temos, que a mulher tem a sintomatologia própria da passagem da idade e da deficiência dos seus folículos ovarianos. A menopausa se caracteriza como a última menstruação há mais de um ano. No climatério, nós temos irregularidades da menstruação. Ela pode vir a cada 20 dias, ela pode vir a cada 2 meses, a 40 dias, é normal. Fica irregular. Irregular. A única coisa que não é normal e é um alerta daí para a mulher é se essa menstruação ela vem tipo hemorragia, numa quantidade muito grande. Aí significa que possa existir associado uma patologia, ou um mioma, ou um crescimento do endométrio, que é a hiperplasia endometrial, que é a camada interna do útero, ou até um câncer, alguma coisa de anormal está ocorrendo. Agora, a irregularidade por si só, numa quantidade normal de menstruação, nessa fase é normal. A menopausa é quando a mulher fica 1 ano sem menstruar. A partir dali, a gente diz, essa paciente, essa mulher está menopausada. Doutor, e essa durante esse período aí dessa menstruação irregular é que podem ocorrer esses outros tipos de problema, o sangramento mais excessivo ou aparecer alguma outra enfermidade. É normal acontecer justamente nesse período da irregularidade aí? Realmente pode acontecer. Nessa fase do climatério, existem vários sintomas que a mulher começa a apresentar. Pois é, eu ia lhe perguntar agora, inclusive, quais são, né, os principais sintomas, né, da menopausa. Ela tem como identificar, claro. Doutor? Na realidade, assim, quando tu me convidou para vir aqui e nós conversamos, eu optei por ter sugerido a gente falar sobre a menopausa, até como se fosse uma homenagem ao teu programa que fala em qualidade de vida. Por quê? Porque na mulher, essa fase do climatério e da menopausa é uma fase assim que a qualidade de vida ela pode ficar muito prejudicada.
E eu acho que é importante que a gente converse, que alerte todo o telespectador, de que toda mulher, de que existe maneiras da gente, da mulher passar esse período com uma qualidade de vida melhor. De uma forma mais tranquila. Mais tranquila. Doutor, exato. e isso implica especificamente em quê? Passa por questão também de alimentação, de atividade física? O que dá para se dizer? Eu acho que tu colocaste muito bem. Dentro do tratamento dessa fase do climatério, existem medicações. Medicações hormonais, antidepressivos, medicações para ansiedade, e existe associado, e aí que eu acho que a parte mais importante, que a mulher tem que ter consciência, de cuidar do seu próprio corpo, numa atividade física, da parte alimentar é muito importante, de uma outra coisa também muito importante, dela ter uma atividade, ela ter uma responsabilidade, uma atividade, pode ser uma atividade de lazer, uma atividade profissional, mas isso é importante por quê? Porque isso ativa muito o cognitivo, ativa muito a parte da inteligência da mulher e inclusive da memória. Por quê? Porque a memória é um dos sinais do climatério e da menopausa, que a memória fica prejudicada. Então, mas num grau significativo, doutor? Olha, na realidade, a menopausa e o climatério, eles ocorrem de uma maneira individual para cada paciente. Tem pacientes que passam sem nenhum sintomas, tem outras pacientes que passam com sintomas graves, importantes, e tem pacientes que passam de uma maneira, uma sintomatologia discreta, perfeitamente suportável, como a gente diz, e que quando viu, passou. Quando viu, passou. Então é bem relativo, cada caso é um caso. E a gente não tem como se dizer assim, esses sintomas vão durar 2 anos, 3 anos, ou 4 anos, 5 anos, não sei, não depende. Depende muito do organismo da mulher, depende muito desses cuidados com qualidade de vida que a mulher tem que ter essa preocupação, e depende da sintomatologia. Por quê? Porque como é que a gente vai saber quando passou a menopausa? É um pouquinho difícil se saber. Por quê? Porque ela já está sem menstruar. Mas a gente considera que ela passou a menopausa quando os sintomas desaparecem. E aí eu vou voltar um pouquinho, que tu me fez uma pergunta lá atrás e eu não te respondi, que é a questão quais os sintomas que a mulher... E isso é importante. Nós temos que conversar sobre os sintomas. Aqui nós falarmos sobre menopausa e não falarmos sobre os sintomas. É importante. Não tem como. A sintomatologia principal são os sintomas vasomotores, que é os famosos calorões, os fogachos, em que a mulher tem uma vasodilatação, principalmente no tronco e na cabeça, em que ela tem aquela sensação do calor e fica vermelha. E quanto maior a deficiência de hormônios, do estrogênio, que é o hormônio feminino, maior é a intensidade e a frequência desses fogachos, desses calorões. Junto com os calorões, nós temos também alteração do humor, nós temos um quadro depressivo que pode se instalar, nós temos alterações que são importantes para a mulher, que é alterações na pele, a pele fica seca, os cabelos ficam secos, ocorre queda dos cabelos. Então, na realidade, existe, se ela não se cuidar, ela não tomar uma atitude, essa deficiência hormonal, ela leva a um envelhecimento mais rápido, porque o colágeno, que hoje a gente fala muito e existe reposição, o colágeno diminui, com isso a pele fica mais flácida,
Então, principalmente são esses os sintomas. Doutor, com relação, eu lhe perguntava, mencionei anteriormente também, com relação à alimentação, né, que, assim como outras coisas, é extremamente importante, né? Existe algum tipo de alimento, assim, digamos, que a mulher não possa consumir ou que tenha que ter um cuidado maior neste período aí? Na realidade, o ideal que a mulher nesse período ela tem um acompanhamento nutricional com uma especialista, no caso com a nutricionista. Por quê? Para que ela possa se alimentar de alimentos saudáveis em termos de vitaminas, em termos de nutrientes, e que isso consequentemente vai refletir no seu organismo. E que se alimente de maneira correta, né? Maneira adequada, né, doutor? E o adequado significa assim, ela ter o café, almoço e janta, fazer um pequeno lanche no intervalo, mas não com alimentos, procurar alimentos que não levem ao aumento de peso, porque nessa fase existe por si só a mulher tem uma tendência a aumentar um pouquinho de peso. Um outro sintoma importante que eu não coloquei aqui são as alterações urogenitais, em que a mulher começa a urinar mais seguido, ela começa a ter incontinência, pode começar, né, lógico, ter incontinência urinária, ela pode ter infecções urinárias mais frequentes, e existe, que é uma coisa muito importante na vida da mulher e do casal, que é um sintoma que eu considero grave, que é a atrofia vaginal. Pela diminuição do colágeno, pela diminuição da circulação a nível de vagina, existe um ressecamento dessa vagina, existe uma diminuição da elasticidade da vagina. E essa vagina diminuindo a elasticidade, ocorrendo esse ressecamento, ela leva a uma relação sexual dolorosa e, consequentemente, ela tem mais dificuldade de atingir o orgasmo, porque ela vai ter uma relação, ela já vai para a relação sabendo que vai ter dor, aí perde o sentido. Sim. A relação tem que ser prazerosa, entende? Não dolorosa. E a lubrificação, mesmo ela tendo o preparo, a excitação, a liberação de mucos vaginais para lubrificar, mesmo ela fica prejudicada porque a vagina está muito ressequida. Então, realmente são muitos, né, os sintomas, enfim, é algo bastante sério, né, que realmente tem que ter um acompanhamento, né, doutor? Importante esse acompanhamento, até para que a mulher, como a gente falava, né, possa ter uma qualidade de vida boa, né, doutor? Durante o período. Perfeito. Eu acho assim, que toda mulher nessa fase tem que ter obrigatoriamente o acompanhamento do seu ginecologista, principalmente a questão do exame. Cada vez que eu venho falar aqui ou em outro local, eu não consigo deixar de falar na importância do exame de prevenção do câncer ginecológico. Isso aí tem que ser feito uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano. A mulher tem que ter esse cuidado. Os problemas de mama estão aí, os problemas de colo do útero, os problemas de câncer de ovários. Então, essas coisas todas podem ser prevenidas, a mulher fazendo a sua consulta, procurando o seu ginecologista. Junto disso, prevenção, né, doutor? Prevenção. Exato. A palavra mágica é prevenção. E quando a gente diz, o câncer tem cura ou não, ele tem cura se for diagnosticado precoce. Tu fazendo um diagnóstico precoce, tu tem chance de cura. Então, a mulher tem que estar muito alerta e o seu ginecologista, consequentemente, ele já tem essa formação, esse preparo de estar alerta, procurando fazer um diagnóstico. Nem sempre é possível. O câncer é uma doença bandida, silenciosa, né, doutor? Silenciosa, e muitas vezes ele trai o paciente e trai o próprio médico, né? Então, mas a gente tem que procurar fazer o melhor possível, nesse sentido, o paciente de procurar o recurso. E junto,
do ginecologista, eu acho que tem, como eu já falei antes, ter um acompanhamento do nutricionista e tem que ter, acho que é importantíssimo, um acompanhamento de uma academia, de uma fisioterapia, de um personal, quando possível, para que a atividade física é fundamental nessa fase. A mulher tem que ter tem que se exercitar, tem que se movimentar. Porque assim, eu digo, atividade física, o caminhar, ele é bom para a musculatura, ele é bom para a articulação, ele é bom para a vascularização, para os vasos, mas principalmente ele é bom para a mente. A mente é fundamental. Tu arejar, tu caminhar, tu ver gente. Hoje, claro, a gente nesse período de pandemia, as coisas estão complicadas, mas nós temos que falar, isso se Deus quiser é transitório, vai passar, entende? E a atividade física, não adianta, faz bem para tudo, né, doutor? Faz bem para tudo. Com certeza. Tá certo. Nós estamos recebendo o Dr. Paulo Afonso Beltrame, que segue ainda conosco. No próximo bloco, ele segue falando sobre este assunto, né, bastante importante, que é a menopausa. O Saúde e Qualidade de Vida faz um intervalo. Voltamos em seguida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Hold on. Hold on. You are not alone. Muito bem, nós estamos de volta com o Saúde e Qualidade de Vida de hoje e hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o médico ginecologista obstetra Dr. Paulo Afonso Beltrame, que está nos falando a respeito da menopausa, né? E agora a gente segue aqui com o doutor perguntando a respeito do tratamento, né, doutor? O senhor já falou, enfim, sobre os sintomas, a importância, né, da mulher se exercitar, ter uma qualidade de vida melhor, mas o tratamento especificamente para a menopausa? Na realidade, tem vários tipos de tratamento. E hoje, o principal é a reposição hormonal. E hoje existe um medo do uso do hormônio.
E eu acho que é pertinente esse medo. Até 2002 se usava muito a reposição estrogênica, a reposição hormonal na mulher. A partir de 2002, teve um estudo realizado nos Estados Unidos, o chamado WHI, em que foi constatado que a reposição hormonal dava problemas cardiovasculares, porque até então se pensava que a reposição hormonal ela fazia uma proteção aos efeitos cardiovasculares, a toda a parte funcional cardiovascular. E esse trabalho ele deu um banho de água fria em todos os ginecologistas. E se começou, e aí se foi de 8 a 80, se parou de receitar num período. E também é ruim. Por quê? Porque a mulher, se ela está com carência de estrógeno, de estrogênio, ela tem que fazer uma suplementação. Ela tem que, na realidade, suplementar o que está faltando. E aí, acho que a gente conseguiu devagar, quando eu digo a gente, eu generalizo os ginecologistas, achar um meio termo. Repor na paciente que realmente tem necessidade. E como é que a gente vai saber se a paciente tem necessidade ou não? Primeiro, pelos sintomas. Em segundo lugar, existem dosagens hormonais que nos auxiliam. A dosagem do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que nos diz quanto que esse ovário tem de reserva, de quanto ele está produzindo de hormônios. E existe um outro exame muito importante, que se chama a dosagem do hormônio antimileriano, que a gente não usa muito na parte da menopausa, se usa mais na parte de esterilidade conjugal, para que se possa fazer, agora fazer um parênteses, para que se possa fazer o planejamento da medicação para essa paciente da esterilidade. Por quê? Porque se ela tem um hormônio antimileriano, que significa uma reserva ovariana baixa, se usa uma dosagem maior de medicações, que são medicações mais potentes para fazer o estímulo ovariano para fertilização in vitro. E se esse hormônio antimileriano der alto, significa que ela tem uma reserva muito boa ovariana. Então vai se usar uma dosagem menor da medicação, evitando assim de repente um hiperestímulo do ovário, que não seria uma coisa boa na fase de tratamento para fertilização in vitro. Mas o hormônio antimileriano, ele pode nos dizer, na menopausa, agora voltando para a menopausa, sim, que se a paciente está longe ou não de entrar em menopausa. Ele nos dá uma ideia mais fidedigna, mais concreta. Então, a gente, para decidir o tratamento, a gente tem que ter associação dos sintomas, da sintomatologia que nós já conversamos, tem que ter as dosagens de hormônios e tem um outro exame que é muito importante, que é uma avaliação de como está a parte óssea da paciente, através de uma densitometria óssea, em que a gente vai ver se essa paciente está fazendo uma osteopenia ou está fazendo já um grau de osteoporose. Então, a associação desses três nos orientam na questão de usar hormônios. Tudo isso, doutor, a mulher tem que recorrer, enfim, ao seu ginecologista, tudo isso é visto, tratado com um profissional da área. Realmente, assim, suplementação hormonal, eu gosto muito do termo suplementação e não reposição, porque a suplementação significa suplementar o que está faltando, entende? Então, por quê? Para a gente dar o mínimo possível de hormônio para a paciente. Uma coisa interessante, viu, senhor? Às vezes a paciente chega no meu consultório e diz assim: Paulo Afonso, eu sou forte, eu vou vencer os calorões, eu não quero tomar nada, eu venço os calorões. Só que não é por aí, porque os calorões, não é uma questão de vencer os calorões ou não vencer. Os calorões é um aviso, os fogachos é um aviso de que o organismo dela está carente,
está precisando de uma suplementação, que está com pouco hormônio, que se ela não repor esse hormônio, ela vai abreviar o seu futuro. Eu uso um exemplo muito simples, eu acho que é interessante colocar aqui. Eu costumo dizer assim, por exemplo, acredito que tu, ou qualquer telespectador, já usou algum sapato apertado. Como é que tu sabe que esse sapato está apertado? Porque ele dói. O pé dói. Incomoda. Se o pé não doesse, tu ia ter calo, tu ia ter ferida, tu ia ter uma ulceração no pé. A natureza é muito bem feita. O pé avisa que a coisa não está legal. Tem alguma coisa que está errada. Não está bem. Exatamente. Aí, na situação da menopausa, o que os fogachos fazem? É a maneira que o corpo tem de dizer, eu estou carente de estrogênio. De avisar. Estou precisando. Então, a gente tem que encarar não como vencer os calorões, mas como os calorões, na realidade, estão sendo nossos amigos, eles estão nos avisando que alguma coisa está errada no organismo. E aí é uma questão de opção. Tem um outro exemplo muito simples que eu coloco para os pacientes, de como ela quer se ver lá como velhinha. Vamos dar um exemplo assim, se tu encontrar uma senhora velha de idade na rua e ela estiver caminhando, mal arrumada, cabelo mal feito, sem uma pintura, caminhando, olhando para o chão, com ar de deprimida, de triste. Essa paciente, quando ela precisou fazer uma suplementação hormonal, ela não fez. Agora, se tu encontrar, e essa paciente certamente, como ela está ali corcunda, caminhando cabeça para baixo, ela está cheia de osteoporose. Agora, por falta da questão hormonal. Agora, se tu encontrar uma senhora bonita, elegante, bem vestida, bem arrumada, uma senhora de idade, né, caminhando bem faceira na rua, com certeza ela fez uma suplementação, ela se preparou para a velhice. Tem diferença, dá diferença. Claro, nós temos que saber o seguinte, que a reposição, o uso do hormônio estrogênio, ele tem uma predisposição da pessoa desenvolver um câncer maior do que quem não usa o estrogênio. Existe, mas se a pessoa se cuidar, procurar ir no seu ginecologista anualmente, tudo regularmente, minimiza muito esses riscos. Reduz bastante. Mas reduz. Doutor. Então, assim, por isso que eu disse que é uma questão de posição, a pessoa decide como é que ela quer ser quando ela for velhinha. Entende? Como o senhor falou, como ela quer se ver no futuro, né? Doutor, nós já estamos... um exemplo muito simples, mas eu acho que ele é importante. Sim, sem dúvida. Nós já estamos quase nos encaminhando para o final. O senhor tinha comentado no bloco anterior a respeito da atrofia vaginal, né? O tratamento para isso, doutor? Na realidade, assim, o principal tratamento, então, é o estrogênio, o estrógeno. Se a paciente tem útero, ela tem que usar progesterona associado para prevenir um câncer de endométrio, uma hiperplasia do endométrio. O endométrio é a camada interna do útero, que é o que descama para determinar a menstruação. E existe, como eu disse, antidepressivos também que podem ser usados, mas a nível vaginal se usa cremes com hormônios, com estrogênios, cremes que se usa aplicações locais na vagina. Pode-se usar também cremes com hidratantes vaginais, com medicações que produzem a hidratação da vagina. Sim. E nos casos que não respondem hoje, se tem um tratamento muito interessante com um aparelho chamado Frax, que são aplicações que estimulam a formação do colágeno na vagina de uma maneira rápida. É uma aplicação por mês, são 4 aplicações, são 4 meses, e depois faz uma suplementação a cada 6 meses. E ele estimula, além do colágeno vaginal, melhorando toda a elasticidade da vagina,
ele melhora o aporte sanguíneo nessa vagina. Então melhora a lubrificação, melhora o ressecamento e melhora o trofismo vaginal. Então é um dos sintomas que eu falei que é mais importante, né? Sim, sim. Doutor, só para antes de nós finalizarmos, que uma coisa que ficou com relação a esses calorões aí, é o que mais a gente ouve, né? A reclamação maior é essa. Mas eles acontecem com que frequência? Depende muito, se a mulher já está tratando, passa mais rápido, e eles acontecem com que frequência? Chegam a incomodar diariamente? Como é que é? Depende de cada caso. A gente chama que existe, para o início do tratamento, e isso é importante colocar, a chamada janela de oportunidade. É no período em que começam os sintomas e entre a passagem do climatério para a menopausa. Ali é o melhor momento, se tu quiser fazer uma reposição hormonal, de começar. É o que se chama janela de oportunidade. Por exemplo, se a paciente já tiver mais de 60 anos, não é aconselhável iniciar ali a reposição hormonal. Sim. E existem outras medicações, existe uma medicação chamada tibolona, que é um esteroide, é um esteroide sexual também, que nem o estrogênio, só que ele não é natural. E ele é muito importante porque ele previne bastante a osteoporose. Por quê? Porque ele, além de estrogênio e progesterogênio, ele tem um pouquinho de androgênio. Então ele melhora a parte sexual da mulher, a parte do humor da mulher e melhora, só que assim, a parte dos calorões ele não é legal. Para os calorões ele não é uma boa indicação. Não resolve muito. Mas é um tratamento importante. Doutor, e também. o exame ginecológico, né? Qual a importância do exame ginecológico e até quando ele deve ser feito para a mulher que está com menopausa? Essa é uma pergunta importante e eu vou te dizer por quê. Porque vem muitas pacientes com uma certa idade no consultório referindo que eu acho que eu não preciso mais fazer exame ginecológico. Claro que precisa. Tem que fazer até o fim da vida. O exame ginecológico ele tem que ser feito até o fim da vida. Não pode parar nunca. Não pode parar nunca. Hoje eu operei de manhã uma paciente com 98 anos. Uma senhora com 98 anos. Vocês imaginam? 98 anos. Nossa. E por quê? Porque ela fez a consulta, ela tinha um problema grave a nível de mama, fiz a cirurgia nela e 98 anos. Tem que tratar sempre, a doença pode aparecer em qualquer momento, doenças, e a pessoa, se tu disser, não vou mais tratar porque eu já estou velho, tu está te entregando. A gente não pode se entregar. A gente tem que... Tá aí um exemplo, né, doutor? 98 anos, né? Doutor, e já aproveitando, né, esse fato aí, nós vamos pedir que, antes da gente encerrar aqui o programa, que o senhor dê uma palavrinha aí para as nossas telespectadoras, principalmente, né, o que dizer para elas, né, qual a mensagem que o senhor, como profissional da área, pode deixar para nós encerrarmos o nosso programa. Olha, o que eu posso dizer, assim, é que a menopausa, ela pode ser passada de várias maneiras. E existem maneiras de que a passagem não seja tão traumática. E isso depende muito do paciente, da mulher e do seu ginecologista. Normalmente os ginecologistas eles são preparados para ter uma sensibilidade nesse sentido. E a mulher, ela tem que lutar por ela. Eu tenho uma frase que uma paciente me falou essa semana. Até eu pedi autorização, eu digo, olha, se tiver oportunidade eu vou falar, porque eu achei assim muito bonita. Assim. Uma paciente que há um ano atrás ela estava com alguns problemas e ela veio consultar e eu perguntei, e aí, como é que estamos? Ela disse, olha, Paulo, eu descobri que a felicidade não está no outro, a felicidade está em mim. Eu que tenho que mudar, não adianta eu querer mudar o outro. Eu tenho que mudar, eu ver os meus defeitos e não ficar só vendo os defeitos do outro e querer que o outro mude. Desde que eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que eu poderia fazer a diferença, minha vida mudou. Eu posso dizer que hoje eu estou feliz.
Então achei tão bonito isso aí dela, tão bonito. Por quê? Porque ela fez, a gente teve uma conversa um ano passado no consultório, ela foi para casa, fez uma reflexão e ela mudou. Hoje ela chegou para mim feliz. Foi hoje a consulta. Chegou feliz, entende? Ela diz, olha, mudou a minha vida. Então eu acho que esse exemplo, essa frase, assim, você pode procurar a felicidade dentro de você mesmo. Tá certo, e com essa mensagem, então, nós vamos encerrando a edição de hoje do Saúde e Qualidade de Vida, aqui, né, com a presença do Dr. Paulo Afonso Beltrame, médico ginecologista obstetra, que com certeza, né, esclareceu muito, né, ao nosso telespectador, a nossa telespectadora principalmente, né, doutor? Muito obrigado por ter vindo, obrigado pelos esclarecimentos, pelas explicações, né, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Tá certo, muito obrigado. Vamos encerrando Saúde e Qualidade de Vida. A todos vocês, nosso muito obrigado pela companhia e por ter estado conosco, obrigado pela sua audiência. Muita saúde a todos e nós nos encontramos na próxima edição. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. 4. Soluções empresariais.